Adventista Sucatinga, Beberibe 7, no YouTube. Vamos lá, mas antes, deixe seu joinha ou seu like, se inscreva em nosso canal e deixe sua presença do dia nos comentários para você receber a sua presença aqui no canal. Agora, sem delongas, vamos à lição desse dia. Bom estudo! Pai amado, nós começamos este estudo reconhecendo que precisamos de Ti, não só para entender a Tua palavra, mas para sermos transformados por ela. Obrigado por mais esse momento, por mais essa oportunidade de refletir sobre a Tua vontade e sobre a volta de Jesus. Senhor, nós queremos Te apresentar também todos os pedidos de oração deixados nos comentários. Cada pessoa, cada dor, cada situação urgente. O Senhor conhece tudo. Intervém com o Teu poder, trazendo cura, libertação, restauração e direção. Que ao estudarmos hoje, fala conosco de forma clara. Mostra o que precisa ser ajustado em nossa vida. E se há algo que precisamos abandonar, revela. Se há algo que precisamos começar a viver, nos dá coragem. Livra-nos de uma fé superficial. Que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes. Prepara o nosso coração para a Tua volta. Ajuda-nos a viver com vigilância, sinceridade e compromisso real contigo. Que este momento seja mais do que um estudo, seja um encontro. Em nome de Jesus. Amém. Quarta-feira, 25 de março, no mundo, mas não do mundo. A lição começa com uma pergunta. Vamos ler duas passagens na Bíblia. A primeira delas, Colossenses capítulo 4, versos 14 e 15. Lucas, o médico amado, e também Demas mandam saudações. Saúdem os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Vamos ler também 2 Timóteo capítulo 4, versos 10 e 11. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica. Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Encontre Marcos e traga-o junto com você, pois me é útil para o ministério. A pergunta é a seguinte: de que forma Lucas se diferenciou de Demas e por quê? A minha resposta é a seguinte, irmãos. Lucas se destacou pela fidelidade até o fim, permanecendo ao lado de Paulo, mesmo nos momentos mais difíceis. Já Demas fez o oposto. Abandonou a missão por amor ao mundo, como Paulo menciona em 2 Timóteo. Ou seja, a diferença não foi de começo, mas de permanência. Um ficou firme, o outro desistiu no meio do caminho. Nas palavras do autor, o apóstolo João escreveu: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João capítulo 2, verso 15. O amor de Lucas por Jesus e por seu reino fez com que ele permanecesse ao lado de Paulo até o fim, sem se importar com as circunstâncias, enquanto Demas amou mais este mundo do que o porvir. Temos outra pergunta para hoje. Vamos ler as passagens a seguir e responder a seguinte pergunta: que orientações são dadas àqueles que esperam a segunda vinda de Cristo? Marcos capítulo 13, versos 32 ao 37. Mas a respeito daquele dia ou hora ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estejam de sobreaviso e vigiem, porque vocês não sabem quando será o tempo.
É como um homem que, ausentando-se dos pais, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem quando virá o dono da casa. Se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não encontre vocês dormindo. O que, porém, digo a vocês, digo a todos: vigiem. A resposta da letra A, portanto, que orientação é dada àqueles que esperam a segunda vinda de Cristo? Ficar vigilante e preparado o tempo todo, porque ninguém sabe o dia nem a hora. Letra B, vamos ler Tito, capítulo 2, versos 11 ao 14, que diz: Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos neste mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Resposta, portanto, qual é a orientação? Viver com disciplina, justiça e piedade, rejeitando o pecado enquanto aguardamos a volta de Jesus. Letra C, 2 Pedro, capítulo 3, versos 10 ao 14. Aqui diz: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Verso 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Orientação dada, portanto, para a letra C: ter uma vida santa e irrepreensível, lembrando que tudo é passageiro e Deus vai renovar todas as coisas. E por último, Apocalipse capítulo 3, versos 17 ao 21. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente. E colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amo. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Resposta para a letra D, portanto, a orientação é a seguinte: reconhecer a própria condição espiritual, se arrepender de verdade e abrir o coração para Jesus, permitindo que ele transforme a vida. O autor comenta que Jesus e os apóstolos nos alertam repetidamente a vigiar, estar atentos e sempre preparados para a vinda do Mestre, para que não sejamos pegos de surpresa. Infelizmente, assim como os discípulos que não deram ouvidos à ordem de Jesus, vigiem e orem, em Marcos capítulo 14, verso 38,
muitos não farão os preparativos necessários. Tudo se resume a quem ou o que tem o nosso coração, pois não podemos servir a dois senhores. Isso está em Mateus capítulo 6, verso 24. O autor diz ainda que, na mensagem à igreja de Laodiceia, Jesus orienta que devemos primeiro nos arrepender de nossos pecados. Em seguida, precisamos abrir o coração para o Senhor e permitir que Ele assuma o controle. Isso nos leva, então, ao terceiro passo: obter o ouro da fé e do amor, que são provados nas dificuldades e vencem a tentação. A pergunta para a nossa reflexão: de que Jesus pede que você se arrependa? Que parte dessa prescrição você mais precisa aplicar? Irmãos, considerem. Jesus nos chama ao arrependimento de tudo aquilo que revela uma fé morna, da autossuficiência, da falta de vigilância, dos pecados tolerados e uma vida espiritual superficial. Ele nos convida a reconhecer a nossa real condição e permitir uma transformação verdadeira. Agora, sendo bem direto, a parte que mais precisa ser aplicada é aquela que você já sabe que está errada, mas vem adiando mudar. É ali que o arrependimento precisa deixar de ser sentimento e virar decisão. Vamos ler juntos, a partir de agora, os comentários de Ellen White para a lição de hoje? Daniel foi um estadista em Babilônia. Por seu fiel serviço, ensinou aos babilônios que seu Deus era um Deus vivo, não uma imagem como as que adoravam. Era propósito de Deus mostrar aos babilônios que havia um rei acima do rei de Babilônia, o Deus a quem os hebreus adoravam. Esses jovens exaltaram a Deus. Sabiam que deviam viver os princípios da verdade e, portanto, recusaram o alimento da mesa do rei e o vinho da adega real. Sua abstinência do cardápio prescrito fez a distinção, em todos os sentidos, entre sua aparência e a aparência dos jovens que condescenderam com o apetite. Houve muitos que fizeram observações, mas esses jovens eram fiéis mesmo nas pequenas coisas, e na aparência física estavam muito adiante dos jovens que se assentavam à mesa do rei. Seu regime simples conservou clara a mente. Estavam mais bem preparados para os estudos, pois nunca conheceram a opressão causada pelo ingerir alimento extravagante. Estavam fisicamente mais bem preparados para um trabalho exigente, pois nunca ficavam enfermos. Com a mente clara, podiam pensar e trabalhar de modo vigoroso. Ao obedecerem a Deus, estavam fazendo justamente as coisas que dão força de raciocínio e memória. Deus ordenou que Daniel e seus companheiros se relacionassem com os grandes homens de Babilônia, a fim de que esses homens pudessem reconhecer a religião dos hebreus e saber que Deus reina sobre todos os reinos. De modo semelhante, o Senhor deseja que os adventistas do sétimo dia lhe sejam testemunhas. Não devem ocultar-se do mundo. Devem estar no mundo, mas não ser do mundo. Devem distinguir-se do mundo em sua maneira de agir. Devem mostrar que têm pureza de caráter, para que o mundo veja que a verdade, na qual conscienciosamente acreditam, os torna honestos em seu trato. Para que aqueles com quem se relacionam possam ver que os crentes, na verdade, são santificados por ela, e que a verdade recebida e praticada torna seus recebedores filhos e filhas de Deus, filhos do Rei Celestial, membros da família real, fiéis, leais, honestos e íntegros, tanto nos pequenos quanto nos grandes atos da vida. Tudo o que merece ser feito, merece ser bem feito. Sejamos fiéis nos menores deveres, tanto quanto no trabalho que requer o maior sacrifício.
A todos os que seguem o exemplo de Daniel, não só professando a verdade, mas vivendo a verdade, agindo de acordo com os princípios da temperança, o Senhor dará coragem semelhante à coragem que deu a Daniel. Cristo triunfante, 11 de dezembro. Se esse conteúdo tem te ajudado a crescer, a entender melhor a palavra e a se aproximar de Deus, considere fazer parte dessa missão. Esse canal só continua alcançando mais pessoas porque existem pessoas que decidem apoiar, seja compartilhando, se inscrevendo. E não se esqueça, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque no próximo vídeo a gente continua junto, crescendo, aprendendo e vivendo uma fé que sai do papel e entra na vida. Que Deus abençoe você e sua família e tudo aquilo que você colocar nas mãos dele. Até amanhã, um forte abraço, fiquemos todos com Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses 5.